Como as emoções influenciam os nossos resultados. Esse vídeo daqui ele vai ser disruptivo demais para você, se você aplicar tudo aquilo que eu falar, tá bom? Meu nome é Breno Rueda, eu sou especialista em mentalidade, estudo desenvolvimento pessoal há mais de 12 anos e temos ajudado aí, através do método Vender de CPF Forte, centenas, dezenas e até milhares de pessoas a transformar suas vidas e seus negócios. Bora pra cima, que hoje eu vou te ajudar a entender como as emoções têm um papel importante no alcance ou não do sucesso, tá? Primeiro ponto, o que é sucesso? Sucesso basicamente é alcançarmos aquilo que desejamos. Se eu desenho e defino para o meu ano que quero me formar na faculdade e eu conseguir, eu obtive sucesso. Se eu defino que quero comprar um carro, ok. Se eu defino que quero casar, enfim, independente da meta que eu defino, é por isso que sucesso é algo particular. Para uns, sucesso é ficar rico, para outros é morar na beira da praia, vender coco e ter ali a sua paz, a sua tranquilidade, uma qualidade de vida, poder correr no calçadão todos os dias, né? Então, o sucesso é você alcançar aquilo que você pretende. É você ter clareza do que quer e agir em direção àquilo e alcançar. E como as emoções, de fato, elas podem influenciar na gente alcançar ou não esse resultado, o sucesso ou os resultados, né? Bom, basicamente a gente precisa entender alguns pontos muito importantes. Olha só, o ser humano, ele é um ser humano uno, ou seja, tudo aquilo que a gente tem de pensamentos vai nos gerar sentimentos. Deixa eu voltar uma casinha. Tudo aquilo que os nossos 5 fatores sensoriais percebem, eles vão despertar e vão gerar gatilhos para que nos traga algum tipo de pensamento. Ou seja, se eu estou andando na rua e eu olho uma placa sobre uma loja de roupa, aquilo vai me despertar um tipo de pensamento. Se eu estou assistindo televisão e me desperta, sei lá, tem uma propaganda ou eu vejo uma cena de traição, aquilo vai me despertar um pensamento. Se eu estou assistindo um jogo de futebol e começa uma pancadaria, aquilo vai me gerar algum tipo de pensamento. O problema disso é que os pensamentos, como eu disse, o nosso corpo ele é unificado. Então, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto de cheiro, o que eu provo, o que eu toco, visão, audição, tato, olfato e paladar, os nossos 5 sentidos ou fatores sensoriais, eles determinam as nossas experiências. Eles são as lentes e os filtros através dos quais a gente acessa as experiências no mundo, tá? E quando a gente tem essas experiências, o nosso cérebro registra, gera um gatilho e isso inevitavelmente nos gera um tipo de pensamento. Você está ouvindo uma música, te traz um pensamento, você lembra de alguém, você lembra de algo que você viveu, algum lugar que você foi. E esses pensamentos, eles naturalmente vão te levar sentimentos. Ou seja, quando você pensa em algo, naturalmente é liberado substâncias químicas, vai depender do tipo de pensamento, e essas substâncias vão te gerar. Por exemplo, se são coisas boas, pode te gerar ocitocina, se são coisas ruins, pode elevar o seu nível de cortisol e de estresse. Entenda que aquilo que eu vi, ouvi, senti, experienciei, me gerou um pensamento, esse pensamento me gerou uma emoção, e naturalmente essa emoção às vezes me faz agir. Às vezes você lembrou de um amigo, manda uma mensagem de voz para ele, liga de vídeo, alguma coisa assim, entende? Agora a gente está querendo entender como que as emoções influenciam no nosso sucesso, nos resultados. Elas influenciam porque o ambiente, as pessoas, as músicas, os livros, tudo aquilo a que a gente estiver exposto vai fazer com que os nossos 5 fatores sensoriais nos tragam gatilhos que geram pensamentos e que vai gerar sentimentos. E esses sentimentos vai fazer com que a gente naturalmente age de forma alinhada a eles. Se eu tenho pensamentos ruins, eu tenho emoções negativas e naturalmente eu tenho ações negativas. Você briga com a esposa, você vai pensar algo ruim, você vai sentir algo ruim, você não vai falar, ai meu amor, eu te amo. É um pouco mais difícil da gente agir de forma incoerente com pensamento e sentimento. O nome disso é dissonância cognitiva. Quando você tem pensamentos e sentimentos alinhados e uma ação diferente deles, você está agindo de forma dissonante. Concorda que você não está na mesma linha? Você está indo na contramão. E é muito difícil. O cérebro, o corpo humano, nós somos feitos para agir de forma coerente. Então, as emoções elas são bem perigosas por conta dos estímulos que a gente está sujeito todos os dias.
Excesso de redes sociais, excesso de comparação, pessoas invejosas, ambientes catastróficos, sabe? Você assiste muita televisão, que é só tragédia, só notícia, e isso vai te alimentando de algumas coisas. Portanto, o primeiro ponto é: entenda quais são os gatilhos que o seu ambiente, através da visão, audição, tato, olfato e paladar, tem te gerado de emoção, tem te gerado de pensamento. Quem são as pessoas que você está se relacionando? Quais são os ambientes que você está inserido? Quais são as coisas que você está lendo, tanto físicas, livros, quanto digitais? Quais são os Instagrams que você está vendo? Quais são os canais do YouTube que você assiste? Quais são as músicas? Você está ouvindo música? Eu adoro música sertaneja, mas eu não vou ficar ouvindo música que fala traição. Eu não vou ficar me alimentando disso, porque assim como o homem pensa, assim ele é. É o que diz a Bíblia. E eu concordo com a Bíblia. Ou a gente acredita em algumas coisas, em tudo que ela diz, ou a gente não acredita. Eu decido acreditar. Portanto, as nossas emoções, elas vão guiar as nossas ações. E aí, meus amigos, é aqui que entra o pulo do gato. As nossas emoções, olha só, olha que loucura que é isso daqui. Olha como é profundo. Quando a gente é criança, a gente tem as nossas experiências com pai, com mãe, com professor, com tio, em todos os lugares que a gente tem. E em adultos também, tá? Mas quando crianças, a gente é uma esponja, a gente é quase que uma folha em branco. Diferente dessa daqui, que eu anotei um monte de coisa pra gente falar. Isso aqui é mais a gente mais velho, né? Mas quando criança, a gente é uma esponja, a gente está mais sujeito a absorver mais coisas. Então, quando eu tenho uma experiência com meu pai e com minha mãe, exemplo, tenho 3 anos de idade e presencio uma briga do meu pai e da minha mãe, naturalmente, aquela briga vai despertar uma emoção em mim, criança de 3 anos, vai despertar uma emoção em mim e essa emoção vai fazer com que eu atribua um significado àquela experiência que eu estou tendo, da briga do pai e da mãe. Essa experiência vai me trazer naturalmente uma crença. Então, uma experiência desperta uma emoção, eu trago um significado e isso cria uma crença. Casamento não é bom, porque eu vivo vendo briga do meu pai e da minha mãe, isso me gera tristeza, eu fico triste e eu trago um significado de que casamento não é bom. As emoções que estiverem predominantes dentro de nós, diante de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância, e continua vendo, ouvindo e sentindo na nossa vida adulta, vai trazer emoções positivas ou negativas. Aqui eu trago um ponto. Se a gente é carregado de emoções tóxicas, primeiro a gente tem que entender que existem pessoas que têm lixos emocionais. São pessoas que são doentes emocionalmente e que pelo fato de não terem curado as suas doenças emocionais, elas despejam as suas doenças emocionais nos outros. E se você não tem inteligência emocional para poder separar isso daqui, é um problema do Joãozinho. Eu não vou aceitar, isso aqui diz respeito a ele, não a mim. A gente começa a ficar doente, a gente começa a absorver lixo emocional dos outros e naturalmente emoções tóxicas. Se a gente está tóxico, daqui a pouco a gente começa a intoxicar outras pessoas. Segundo ponto, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, nós precisamos entender que tudo isso vai nos trazer significado e que se a gente não der um novo significado para as experiências que a gente viveu, a gente vai viver um casamento ruim porque a gente entende que casamento é ruim, porque existe uma emoção negativa controlando um significado de uma experiência que eu vivi. Você consegue entender o poder que tem emoções dentro da nossa vida? Isso diz muito sobre a gente ter sucesso ou não. Sucesso, é claro que existem pessoas amarguradas, pessoas más, pessoas rancorosas, pessoas que sentem ódio, que têm sucesso, porque de repente o cara montou um negócio, ou herdou um negócio, ou entrou em algo, ou é muito competente e conseguiu ter sucesso, tá tudo bem. Mas via de regra, a gente não vai conseguir acessar alguns resultados tendo emoções tóxicas dentro de nós. Imagina que você acorda muito estressado. Você acorda triste, estressado, bravo assim. É mais penoso nesse dia a gente conseguir cumprir a nossa lista de checklist, a gente ir para academia, se alimentar bem, é um dia que a gente quer furar a dieta, quer se consolar, quer se dar carinho, porque o nosso nível de energia está baixo. Então como que a gente vai cumprir um checklist gigantesco? É mais penoso a gente fazer isso. Logo,
Quando a gente tem emoções que estão drenando a nossa energia, percebe como todas as coisas vão se encaixando? Quando a gente tem mais emoções que estão drenando a nossa energia, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito para alcançar o resultado que a gente quer. Nesse exemplo aqui, desse vídeo, é sobre sucesso. Então, o que a gente precisa fazer para poder ter sucesso? Primeiro de tudo, a gente precisa suportar a incoerência até que ela vire um novo padrão. Ou seja, se eu tenho emoções negativas dentro de mim e eu quero um resultado e essas emoções negativas estão me levando para um outro caminho diferente do resultado que eu preciso ter força emocional para agir diferente das emoções que me levariam para lá, agir em direção ao objetivo, em dissonância cognitiva, até que essa nova emoção se torne um novo padrão de comportamento e essa daqui perca força. Um padrão de comportamento, um hábito, ele nunca deixa de existir, ele só perde força. É como se fosse um caminho. Se você tem um campo gramado na sua frente, você começa a pisar por ele todos os dias em um caminho de ida e volta, naturalmente essa grama vai morrendo e vai virando um chão batido, ou seja, um caminho, uma trilha, um hábito, um caminho neural. Quanto mais você faz isso, mais você reforça aquele padrão. Agora, se você quer desenvolver um novo hábito, não quer dizer que esse daqui vai morrer. Ele continua existindo. Só que se você decide vir para este lado, aqui você começa a traçar um novo caminho. Mas se você vacilar e vier para cá, naturalmente esse caminho ainda existe. E ele é mais forte do que esse que está pouco treinado, entende? Então o primeiro ponto é você suportar a incoerência dessa dissonância cognitiva, dessa incoerência. Emoções versus ações. Estou fazendo na força do ódio. Faça até se tornar. E segundo ponto, você precisa suportar passar por processos. Resultados são processos. Se eu quero emagrecer, é um processo. Se eu quero enriquecer, é outro processo. Se eu quero encontrar uma pessoa, é um processo. Se eu quero me casar, é outro processo. Se eu quero ajustar meu casamento, é um outro processo. Se eu quero encontrar Deus, é um processo. Se eu quero aprender a escutar a voz de Deus, é outro processo. Precisamos aprender a suportar o processo. E para suportar processo e para suportar essa incoerência, a gente não pode ser imediatista. Tendemos a ser imediatistas, querer o resultado imediato. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele te ajude de verdade de alguma forma. E se ele fez sentido para você, sério, manda aí para umas 5, 10 pessoas, porque assim você ajuda ao meu canal a alcançar mais pessoas e naturalmente mais pessoas vão ter acesso a um conteúdo valioso e poderoso como esse e assim poder ter a chance de transformar a sua vida. Faz um comentário, deixa seu like aí também, porque assim a gente está mostrando para o algoritmo que os vídeos estão fazendo sentido e ele começa a mostrar para mais pessoas, beleza? Tamo junto, bora pro próximo vídeo, valeu!